Ó, e nesse momento, vamos receber aqui Juliana Chessen. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas ela trabalha com marketing e tecnologia. E aí ela fala o seguinte, Davi. Dores de crescimento acelerado. Boas dores, hein? São as melhores. Boas dores. Dificuldade em retenção de clientes, escalar equipe e estabelecer processos. É a Publify. É a Juliana da Publify. É isso. Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Eric. Muito obrigada, né, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho da Publify e receber aqui essa mentoria incrível de vocês. Bom, basicamente a Publify é uma plataforma, a gente conecta empresas e influenciadores de forma automatizada. E mais do que isso, a gente resolve todas as dores que uma empresa tem no momento que ela precisa fazer a contratação do influenciador, né? Então, ali, através da nossa ferramenta, você consegue ter modelinhos de contrato, links parametrizados, você consegue metrificar e acompanhar de uma maneira muito mais rápido do que, por exemplo, através de uma agência e de um telefone sem fio, porque o contato ali é direto, né, entre empresas e influenciadores. Bacana. Hoje, a nossa dor, basicamente, hoje, é que 95% dos clientes, eles fecham só através de uma call de vendas, então a gente precisa realmente explicar a fundo, porque é uma solução nova, né? Não é algo muito comum no mercado, o que a gente está trazendo de solução para o empreendedor, e existem várias dúvidas bem específicas. E acontece também que, além de a gente ter que fazer essas calls e etc., a nossa dificuldade hoje é principalmente em reter esses clientes, porque quando o cliente fecha a primeira anuidade, nosso modelo é anual. Então, ele contrata diversos influenciadores, ele encontra esses influenciadores, ele faz todas essas contratações e, em seguida, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer ele fechar a segunda anuidade. Então, é mais comum que os nossos clientes voltem com outras empresas, quando eles estão abrindo a segunda, a terceira empresa, do que renovar esse contrato, porque só metrificar através da plataforma não justifica muito eles recontratarem a anuidade. Então, o que acontece? Eles geralmente contratam os influenciadores e às vezes ficam ali por 5, 6 anos usando aquele influenciador e já não estão mais pagando a anuidade da Publify. Ah, isso fura-olho da publicidade é um clássico. Aliás, não, mas deixa eu só fazer uma observação antes. Os fura-olho, assim, vixe, como é... Nem vou falar nada. Mas, ó, eu vi aqui todo mundo, a hora que você anunciou, anunciou a agência, ficou todo mundo aqui, ó, no celular, já foi olhar. Pô, muito bacana, cara. Você tá fazendo um trabalho muito bom. É uma boa. Porra. Não é, bicho. É que assim, no meio comercial, você sabe. Vocês são cara do comercial. Pô, se você traz o cliente aqui pra uma rodinha do comercial, você se prepara que você vai tomar uma nas costas. Corta intermediário na hora. É que eu não posso contar porque... Mas você não tem uma forma de proteger isso? É ética, é a famosa ética. Não é só isso não, Ventura. Ventura, ó, Eric. Por que você usa o Uber? Por que você não pega o telefone e liga direto pro teu motorista? Que você tem, que já pegou o cartão de visita dele. O que aqui, você tem razão, assim, no argumento. Eu tô falando de uma maneira mais geral, assim, do fato de... Alguém, por exemplo, a empresa ali no caso, ela contratou o influenciador pela Publify e depois ela, claro, foi diretamente na pessoa, negociou um contrato, aí são a ética das duas partes. Mas agora ela tem que estar... É questão de vantagem. Eu vou te citar um exemplo, tá? Eu invisto numa empresa chamada... Enfrentou exatamente esse mesmo problema. Uma empresa chamada Eduque. É uma empresa de educação, professores particulares com alunos. Então, conectou, já tem acesso direto, você pega o contato do cara, o professor pega o contato do cara, mas olha o que começou a acontecer. A gente criou um pacote de vantagens para o professor, de tal maneira que o professor... Não vale a pena. Não, ele falou, não, mas eu não quero pela plataforma. Então a gente criou cashback. Então a gente criou sistema de proteção de grana. Então se o cliente não pagasse, a própria empresa pagava e sustentava o professor. A gente criou adiantamento de grana. Então, por exemplo... Se eu sabia que o cara ia fazer 20 vendas de aulas por mês, ele poderia adiantar poderia adiantar as 4, 5, 6 aulas do outro mês. Então a gente criou
Dizem bem assim, ó. Você não precisa fechar o teu território. Você tem que fazer com que o teu jardim ele seja tão bacana, mas tão bacana que todas essas abelhas queiram ficar nesse espaço. Então você não precisa colocar vidro em tudo. Sim, sim. Não, mas é aquilo também. Você tem que saber também avaliar, assim, E não tô falando ética no sentido, puro, como todo mundo Você fala a índole e tal. do... Eu prefiro, às vezes, trabalhar com cliente, sabe, que cumpre a palavra. E muitas vezes aquele que chegou, veio pesquisar aqui valor comigo, mas foi direto ali, por exemplo, na emissora, ou seja, o que for, assim, às vezes vale você também prezar pela palavra, porque não vale a pena muitas vezes, se você viu que a pessoa ali é mau caráter, ou que alguém foi mau caráter ali naquela situação, é melhor você procurar outra pessoa para trabalhar, procurar outro cliente, outro parceiro, digo assim. Concordo sempre. Agora, claro que, né, eu acho que sim, você tem que achar maneiras em que a inteligência da tua agência, ela seja tão valiosa... De que o influenciador não queira se queimar com você. Exatamente, ou de que você tenha um volume ali com o influenciador ou com o próprio cliente em que nenhum dos dois vai conseguir furar o teu olho. Mas ou não queira. Mas você vê os motivos ali, por exemplo, né, no caso dela, você acha que é amarrar em contrato? Você acha que... Qual seria a solução? Você contratou milhares de influenciadores muitas, e diretamente. Mas vou trazer um ponto agora, vou falar circular um pouco sobre o que foi falado aqui, é um pouco das duas, um pouco que o Davi falou e o que o Eric também, tu trabalhar com gente, eu gosto de uma frase do Warren Buffett que ele fala, quando vou trabalhar com alguém eu olho para 3 coisas, que é honestidade, lealdade, criatividade e energia, mas eu foco 80% da minha atenção na primeira. Se eu errar na primeira, as outras 2 saem para me destruir. Então tá com gente que... Eita, que boa essa frase, nunca tinha ouvido. É muito forte, muito forte. Foi meio rápido aí, mas acho que conseguiu pegar, né? Então, assim, tu saber que tu tá trabalhando com gente com ética, que tu bate o olho, sabe que é uma pessoa que vai cumprir a palavra, como tu bem falaste. Meu avô era general do exército e ele falava, João Paulo, a coisa mais valiosa é ter a palavra. E outra que diz, desculpa, vou falar palavrão aqui, mas não tem contrato que segure alguém de má índole. Vou dizer de má índole pra dizer outra coisa, tá? Então, assim, mas eu acho que tem que fazer uma coisa, tu tem que repensar aí como é que tu tá fazendo, onde é que tu tá deixando as pontas desamarradas, mas um ponto com certeza é contrato. Mas um contrato de exclusividade, de uma maneira ou de outra, de um lado ou de outro, ou dos dois, tá? Vantagens, como o Davi muito bem falou. Quais são as vantagens que tu poderia oferecer que a empresa indo direto não teria? Tem que pensar, tem que quebrar a cabeça aí. Eu tive sexta-feira com um grande influenciador, tem 6 milhões de seguidores. Ele falou, ele abriu uma agência, tá ganhando muito dinheiro. O lugar onde ele ganha mais dinheiro é o Instagram. Mas ele entendeu que ele poderia fazer isso para outros. Tipo, ele vinha uma marca lá, a Dodge, oferecer pra ele, ele tava já com a Ford, ou vice-versa, ele oferecia pro parceiro dele, foi alavancando um monte de gente na parceria, tem grana aqui na mesa, vamos fazer uma. Só que daí o que ele foi fazendo, que eu achei super bacana? Ele foi fazendo estúdio, ele foi fazendo, tem mídia social, tem criação, tem designer, tem branding, tem uma porrada de coisa ali dentro que o cara, tem um non-stop, se deu certo é com ele, mas também se deu errado, né, queima o nome, queima a agência, tudo. Então, assim, eu agregaria mais serviços, tá? E aí, voltando também pro nosso case de Love, a gente fez muita coisa direta, eu usei muito pouco agência, tá? Exatamente e aí não usei agência, vamos fazer uma ponte com uma agência e tal. Geralmente o que acontecia, a agência era o triplo do preço. Aí tem a gente às vezes tem um network legal, um amigo de um amigo, conhece a pessoa, aí fazia direto, mas por que não ter pra tu ter um volume, pra tu ter enfim, um pacote de serviços de ideia. Eu tava ontem em Gramado, com o dono de um hotel, que é um dos melhores hotéis de Gramado. Eu tava fazendo isso com ele, vamos fazer umas influenciadoras aqui, quem sabe elas ficam aqui no hotel, melhor hotel, então elas vão fazer publicidade do hotel, né, a gente vai trazer elas, vai ser legal, a gente faz um almoço, restaurante que é do outro amigo, quer dizer, tu vai agregando coisas pro influenciador que daqui a um pouco tu não precisa pagar tanta coisa pra ele, né? Que ele já tá, que o influenciador já, tem tanta coisa legal aqui, tô conhecendo uma cidade nova, ou enfim, tô num hotel super bacana, tô conhecendo gente bacana, um monte de empresário, fazendo network, que você muitas vezes vale muito mais do que dinheiro.
Então, assim, eu agregaria muito mais valor no que trazendo o que o Davi colocou, para tu segurar ambas as partes, tanto o influenciador quanto o anunciante, as empresas, mas também aqui que o Eric falou é muito bem colocado, porque é um clássico, né, isso daí. Juliana, vai lá, Ventura. Vamos lá. Agora vem a porrada. Não, exatamente o que eles falaram, e até contar dois cases aí interessantes, assim, coisas que eu vivi. O João falou uma coisa muito importante, que é o tal da ética. E eu nunca perdi por ser ético. Nunca. Boa. Nunca perdi por ser ético. Pelo contrário, eu sempre ganhei. E eu vi pessoas que não eram éticas e essas pessoas sucumbiram no meio do caminho. Então, uma coisa muito importante. Eu tive loja durante muito tempo, loja de varejo. O que o lojista, o sem vergonha, faz? Ele começa a comprar um tipo de mercadoria. E aí aquele volume começa a aumentar. Muitos fazem o quê? Vão direto na fábrica. Você entendeu? E aí, para tirar a comissão do representante. Tem fábrica que faz o quê? Você quer comprar aqui e tal, aí abaixa lá um pouco e tal, mas ela paga a comissão pro representante. Até sem o cara saber. Mas ele avisa, ó, não confia mais nesse cara. Sim. Outros bate na fábrica, peraí, deixa eu ver, você já compra com o nosso representante. Você realmente vai ter que passar por ele. Porque se ele vender uma vez fora dessa representada, essa representada nunca mais vai vender para ele. Você tá entendendo? E começa a se queimar. Então uma coisa legal como o Davi disse, né? Você deixar o jardim tão cheiroso e agradável para que as abelhas venham porque elas querem e não porque elas são obrigadas. Então o que uma agência pode fazer? Principalmente para influenciador. Influenciador não sabe ler contrato. Influenciador não sabe ver métrica, passar métrica e fazer análise. Então, se você mostrar para o seu cliente que você não está só apresentando, se você só faz isso, vão te tirar do jogo. Se você só pega aqui e engata aqui, esquece, vão te tirar do jogo. Agora, se você apresentar, olha, eu não só vou apresentar aqui o Ricardo Ventura, mas eu vou estar em cima das métricas e passar para você se realmente ele está sendo interessante para você ou não. Você entendeu? Sim. E não ficar só na promessa. Então, você ter o controle da métrica, você ter o controle da análise, você, por exemplo, emitir nota. De repente, tem influenciador que não emite nota, como é que vai fazer? Então, o influenciador fala, opa, e aí vai ter ranking. Então, por exemplo, olha, esse aqui, o Davi, ele dá um retorno muito interessante. Então, ele é o nosso influenciador ouro. O Eric é o nosso influenciador diamond. O João é o nosso influenciador black. Por quê? E aí eles vão custar diferente. E só que você vai dar isso mastigado. E eles vão ficar com vontade de continuar com você, porque o valor deles, o resultado deles aumenta. E ele vai ter uma negociação muito melhor, porque você mostra o resultado comprovado. Você entendeu? Uma outra coisa que também acontece comigo, como agora que eu falo de uns 15 anos para cá, como palestrante, muitas vezes a pessoa ia no banco de palestrante, né? Davi, você conhece muito bem, ia no banco de palestrante, eu quero esse cara aqui, o Ricardo Ventura, quanto é que é? 35 mil. E o banco de palestrante vai receber lá de 10% a 20%. Eles vinham direto comigo, quanto é que é a palestra? Eu vendia o mesmo valor. Primeiro, uma coisa que ética. Quando essa pessoa vinha direto comigo e eu recebia essa demanda antes por conta do banco de palestrante, eu pagava a comissão para o banco de palestrante. Mas, Ricardo, ele veio direto com você. Só que é o seguinte, se o banco de palestrante sabe que eu aceitei essa gincane, bypass, nunca mais ele vai me ofertar. Você entendeu? Por quê? Porque eu não fui honesto com eles. Então, você mostrar isso para os seus influenciadores, que quem está sendo honesto com você vai ter mais trabalho, vai ter métricas, vai ter pontuação e tudo mais, eles vão querer grudar em você. E quem estiver fora desse núcleo não vai ser bem visto. E não vai ter todas essas benesses aí que você traz para eles. Deixa eu só complementar uma coisa. Claro. A gente é sócio lá da No Stop, né? Eu acho que você conhece a agência. E
lá no NonStop a gente enxerga que a gente tem 2 clientes base. A gente tem a marca e a gente tem o influenciador. E a proposta de valor para cada uma delas é completamente diferente. Então eu diria para você fazer a mesma coisa. Faz uma análise do que é uma proposição de valor, o que é uma proposta de valor para as marcas, o que é que a marca quer, o que é que a marca quer ver, e uma proposição de valor para o que é que o influenciador quer ver, o que é vantajoso para o influenciador. E você tem que manter os dois por perto, porque o teu lance é fazer um match. Já pensou se o Uber tivesse um monte de clientes, mais pouquíssimos motoristas, ou tivesse um monte de motoristas, mais pouquíssimos clientes? No final das contas, não ia funcionar o modelo de negócio dele. Então, uma peculiaridade do teu modelo de negócio é essa necessidade de você ter esses dois grupos constantemente conversando e se ajustando. E pô, o que você falou é genial. Eu também faço palestras e existem clubes de benefícios, existem uma série de coisas que podem ser oferecidas para manter-se você por perto, para manter a tua empresa, para querer te fazer manter por perto. Por exemplo, eu tenho agências de publicidade que, cara, chega uma proposta dela, eu fecho na hora. E eu tenho um contratinho de exclusividade ali naquela área, naquele segmento com aquela agência, porque aquela agência sempre me traz bons contratos. Então eu tenho todo interesse em fechar diretamente com eles, como você falou ali no caso das palestras. Isso pode ser aplicado em todos os segmentos. Então, pega essa ideia e aplica no teu mercado. Eu acho que um resumo aqui fica o que o JP falou Qual foi, JP, a sacada que você deu? Prática. A ética. A ética e também tu agregar, isso já trazendo o que tu trouxe, mas trouxe exemplos de como tu pode agregar pro influenciador, né? Daqui a pouco gerir a carreira também, e agregar pra marca também, a gente como Lovin lá, o que tu poderia agregar? Olha, como tu tem uma escala maior, tu consegue um preço mais acessível, e não que o mercado sempre vem fazendo, que é 3 vezes o preço, sabe? Então, daqui a pouco, juntar algumas indústrias, empresas, marcas que tenham coisas bacanas e agregar isso pro influenciador, mas o network com as marcas também. Então, tu fazer um matchmaking entre eles. Então, tu tá agregando coisas que eles não teriam sozinhos. Sim, tentar deixar eles na sua mão, né? Exato. Mas vem cá, você quer falar alguma coisa, Juliana? Por favor. Não, basicamente, a gente é uma plataforma de economia criativa, eu costumo dizer, porque muitas empresas assinam anuidade para colocar propostas em permuta. Então, não existe transação monetária ali. Basicamente, a marca muitas vezes paga o influenciador com produto. O nosso foco é em micro-influenciadores, principalmente. Então, eu gostei muito dessa sugestão que vocês deram, inclusive, de pensar em iniciativas pro-influenciador. Porque, apesar de ambos serem nossos consumidores, a gente só interpreta que o cliente é a empresa, porque é quem paga pela plataforma. Então, a gente está o tempo inteiro tentando achar uma solução de fidelizar a empresa, trazer mais recursos, mas, de repente, a gente realmente olhar isso para o influenciador e tentar evitar esse contato, né? Porque foi algo que, na realidade, a gente não consegue evitar pelo contato direto que eles criam, né? Bacana, não é a filosofia que a gente pratica. Eu trabalho com uma agência também, chamada Alpes. A gente é muito parceiro aqui da Jovem Pan. A gente vende espaços aí em mídias, especialmente TV e rádio. E a filosofia que a gente adota é justamente o contrário. A gente diz que a gente preserva sempre as emissoras, protege, blinda as emissoras em detrimento aos clientes, porque a gente sabe que cliente, eles vêm e vão. Agora, as emissoras são o nosso principal ativo, então são elas que a gente, sabe, trata com cuidado, não deixa atrasar pagamento, a gente tem todo um cuidado muito maior até com elas do que propriamente com os clientes. É claro que os clientes, a gente alcança os resultados, a gente sabe da inteligência da gente, a gente sabe que tem os melhores preços estão conosco por conta do volume que a gente investe. Então é bacana você pensar justamente essa equação ao contrário aí. Tem um amigo meu que fala assim, ó, dinheiro é commodity. Pirei quando eu entendi esse conceito. Mas relacionamento não é. Relacionamento você não encontra no mercado, não é disponível, não é bem produzido em massa, né? É artesanal mesmo. Exatamente. E é bacana você ler, claro, essas pessoas que fazem piranhagem aí no mercado, porque às vezes não vale nem a pena trabalhar. Com gente assim, às vezes não. Eu digo pra você, não vale a pena trabalhar. Conta não fecha, né? É isso aí, Juliana. Boa sorte com a Publify.
Bom nome, inclusive. Obrigada. Bom nome, excelente nome. Não, a identidade da marca, tudo tá bem bonito. O Instagram lá você não falou nada, né, Ventura? Não, porque tá bacana, tá bonito, tá dinâmico, tem conteúdo, olha lá que bacana. Tá bem bacana. É.